Gênesis 26. Quantos estão ouvindo aí? Tem que ouvir aí ou não? Ótimo. Crises. O que nós vamos fazer diante das crises? O que fazer diante das crises? Irmãos, vocês mais jovens não sabem, não viveram na pele que nós vivemos. Eu não tenho precisão de dados, sou ruim de dados. Mas houve uma época que a inflação era 100%. Irmão, você fazia um orçamento de serviço, né? Eu trabalho com paisagismo, então eu fazia um orçamento. Jardim, por exemplo, hoje, vamos ver, 20 mil reais. E dava o orçamento, e o cara levava uma semana, 2, 3 dias para atender. Quando ele atendesse, eu já tinha que cobrar 30, 32, 40. A inflação era uma loucura, era galopante mesmo. Você não conseguia. Tanto que você tinha que indexar, jogar ela ou para a BTN, que era o índice da época, ou em dólar. Então ficava um pouquinho difícil, até a relação com o cliente, só com o cliente top mesmo, você podia dolarizar. Você não vai fazer isso com uma dona de casa, uma pessoa, né? Mas chegaria, olha, eu vou cobrar do seu jardim 5 mil dólares, vai ficar difícil, né? Mas era muito difícil, mas era uma crise muito grande. E aquela situação era muito difícil. Mas quem mais antigo já também viveu uma outra crise, que foi quando o Collor, né? Você lembra do Collor? Quando ele entrou. Eu quero que você imagine assim, olha, eu estou vendendo a minha casa. A minha casa vai custar 500 mil, 200 mil, 100 mil, não importa. E você fica ali, ó, 2, 3, 5 anos para vender. Cara, você não acredita, eu vendi minha casa hoje. Cara, me deu em dinheiro, eu botei tudo no banco. Cara, estou feliz, vamos comemorar e você vai dormir. No Jornal da Noite, o cara diz assim, o governo Collor de Mello confiscou todas as cadernetas de poupança. Você está rindo porque não foi você que depositou. Eu, como não tinha nada, eu nem ri, eu nem entendia. Mas, irmãos, teve gente que se suicidou. Gente se jogava do prédio. Você pode imaginar? O cara aplicou tudo na poupança ou em fundo de investimento, ele pegou e passou o cerol ali, pegou tudo. Nós, as pessoas enlouqueceram, foi uma crise muito louca. Então, quando as crises estão acontecendo, preste atenção nisso. Como é que você reage? Como é que você está agindo diante das crises? Como é que eu estou agindo diante da crise, né? Como é que nós estamos nos comportando? Como é que a gente vive hoje? Já que eu não vivi esse tempo atrás, mas você tem direito, né, e o prazer de viver hoje, né? Você está hoje com tudo em cima para viver a crise desse momento. E eu queria que a gente pudesse pegar a palavra de Deus e entender como é que Deus está olhando para nós e dando uma direção. Porque Deus não vai aparecer no seu quarto e dizer: calma, estou mandando um projeto de lei para Brasília para abrir mais uma cláusula na Constituição. Ele não vai fazer isso. Deus, ele vai atravessar todos os tempos usando a palavra dele e o próprio exemplo de como ele agiu e age no meio do seu povo. Nós estamos ouvindo o que eu estou falando? Então não vai ser diferente hoje. Nós estamos aqui no ano de 2016. Deus continua o mesmo, imutável. Ele não está em crise, não tem medo de enfrentar a crise, ele se prepara para enfrentar a crise, ele dá direção para enfrentar a crise. Amém. E você vai ver. E nós também vamos descobrir hoje que crise não é financeira apenas, crise é aquilo que nos afeta. Uma enfermidade é uma crise, a perda de um emprego é uma crise. Um investimento que eu fiz e não deu certo é uma crise familiar é uma crise, um conflito conjugal é uma crise. Então nós vamos mexer um pouco nessa área. Nós estamos prontos para receber essa noite. Vamos abrir lá em Gênesis 26, versículo 1. Diz aqui: então sobrevive fome à terra, além da primeira já havida nos dias de Abraão. Foi Isaac, que é filho de Abraão, a Gerar. Gerar não é Gerar, não, é uma cidade. Avistar-se com Abimeleque, o rei dos filisteus. Aí. Então, a primeira coisa que a gente vai ver aqui: havia uma fome na terra.
E quando a Bíblia está falando de fome, não é só de gênero, de grão, é fome de sede também. Porque se não há água, não há colheita. Amém, amados? Então, a gente começa vendo aqui, viu uma grande crise, que já não é mais Abraão, agora ele já está mandando o seu filho. Irmãos, é tão legal a gente ver assim que os nossos filhos já estão tomando a dianteira das suas vidas, né? Não é maravilhoso isso? Quem que mais antigo pai aqui sabe o que eu estou falando, né? Aí você vê os seus filhos e não é lindo isso? É lindo, mas também é trabalhoso. Sempre será trabalhoso. Esse negócio de filho cresce, esquece, irmão. Filho deixa de dar problema mais ou menos assim quando tu morrer. Aí ele deixa de dar problema. É isso aí. Até lá, tu sempre se preocupa se ele tem, se ele não tem, se ele está com casa, se tem dinheiro para isso, se ele tem dinheiro para aquilo. A gente fica envolvido. Não que você vai fazer, mas você às vezes nem pode fazer. Gostaria de fazer. Então, agora já não é Abraão, agora já é Isaac. Ele vai, olha, vai você. E ele vai lá encarar a crise que ele está vivendo. Uma seca na terra, né? E a situação era difícil. Se você ler o contexto todo, né? O povo da região começa a entulhar os poços dele. Tu vê? Já não tem quase nada naquela região. Os caras ainda vão entulhar os poços dos outros. Posso entender a cabeça? Jogar pedra mesmo. Eles jogavam pedra, jogavam areia, jogavam bichos para apodrecer, contaminar a água. Nos campos, sabe o que eles faziam? Eles traziam camelos e mais camelos e carroças com pedra e jogavam no campo, assim, no meio do campo, para o campo ficar, sabe, difícil de arar. Já é difícil mesmo, que lá o terreno de Israel é muito pedregoso. Então, essa é a situação. Havia fome e seca na terra. A situação dele era uma crise. E ele foi estar com o rei dos filisteus, que era inimigo dele já, por consequência. Vamos pular um pouquinho, depois a gente vai andar muito aqui. Lá no versículo 16, para você ver como é que estava lá, disse então Abimeleque a Isaac: aparta-te de nós, porque tu já é muito mais poderoso do que a gente. Então Isaac saiu dali e se acampou no vale de Gerar, aonde habitou. E tornou Isaac a abrir poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus haviam entulhado depois da morte de Abraão. E lhes deu os nomes, os mesmos nomes que seu pai já havia posto nos poços. Então, eles cavaram os servos de Isaac no vale e acharam um poço de água nascente. 20. Mas os pastores de Gerar, os filisteus, contenderam com os pastores de Isaac, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque, porque Ezeque significa contenderam com ele. Então, 21, cavaram outro poço, e também por causa desse, contenderam. Por isso recebeu o nome de Sitna. Partiu no 22, dali cavou ainda outro poço, e como não contenderam, chamou de Reobote. E disse então Isaac: porque agora nos deu lugar o Senhor, e prosperamos nessa terra. Presta atenção, amigo. É lindo o texto, né? É lindo, mas é processual. É lindo você ler algumas palavras no livro, mas há uma vida correndo por ali. Por trás dessas palavras existe gente sofrendo, suando, cavar buraco, cavar poço. Não é com tecnologia, com poço artesiano, com máquina. Não, é cavar na areia. Cavar na areia não é mole, você cava na volta, você cava na volta. É complicado, você tem que cavar um buraco maior, não um buraco de uma manilha e botando manilha, não, é difícil, não tem tecnologia, tem tecnologia de aprendizado, mas mesmo assim tem envolvimento, tem sofrimento, tem dedicação, tem oposição. Eu acho que é ali, eu acho que é lá, eu acho que é muito lá, eu acho que é muito fino. Olha o que você fez, olha o que você faz. É um conflito comum, eles estão ali vivendo uma crise. Cada movimento que ele faz, já não bastasse a seca e a fome, vem o povo atrás. Essa água é nossa, pode sair daí. Ah, é? Tá bom. Vamos lá, começa a cavar tudo de novo. Quando você está achando água, uau, essa água também é nossa. Então eu vou lá para Japeri. Até Japeri, andando, cansado, ferramenta, burro, criança, comida.
começa a cavar, e ninguém mais reclama também. Lá na China. Veja bem, amigos, a palavra crise no dicionário, embora todo mundo saiba, vamos saber a mesma coisa. Crise significa conjuntura desfavorável, situação difícil, mas repentinamente o dicionário diz: crise é um momento decisivo. Então, eu volto à pergunta inicial: como é que eu estou me comportando na crise? Por quê? Porque na crise eu vou ter a chance de fazer certo, mas eu posso fazer errado. Eu posso aproveitar para mudar a minha história, mas eu posso continuar fazendo a mesma coisa como eu sempre fiz. Que difícil, como o governo federal, que coisa de situação, PEC, aposentadoria agora vai ser com 65 anos. Amigos, o que a gente deve e o que a gente não deve permitir de comportamento numa crise? Eu vou falar algumas coisas soltas aqui. Primeiro, numa crise eu não devo permitir que a paralisia tome conta de mim. Isaac mostra isso diante da situação, uma perseguição, aqui não, então aqui também não, então lá, diante de uma crise, não se deixe paralisar, avance. Eu bati, ninguém está me, já botei currículo em todos os lugares, faz mais umas cópias, caminha mais um livro, semeia, você não sabe, pode ser que repentinamente uma coisa que você achava que não ia dar, de repente deu. Aquilo que você tinha certeza que ia ser o melhor, não aconteceu. E daquilo que deu para você passar um tempo para descobrir um outro momento. Então a crise é um momento decisivo. Mas decidindo o quê? Eu não vou deixar a paralisia, a apatia, o desânimo me consumir. Alô? Estou de olho, hein? Segundo, não se entregue na crise. Não se acomode. Preste atenção, cuidado, porque na crise, a tendência que nós temos quando nós parece que já não tem mais recurso de ação, aí a gente quer olhar para o lado. E muitas vezes do lado, na crise, você vai achar pessoas acomodadas, porque a grande parte das pessoas são acomodadas diante da crise. Elas são levadas do jeito que dá. E você vai conhecer a acomodação pela fala, pela murmuração, pelo desânimo, pela incapacidade de continuar avançando, mesmo que sangrando, com dor, com medo, mas eu não vou parar. Perseguido, eu não vou desanimar. Parece que estreitaram no meu lugar. Na verdade, sem saber, eles estão expandindo o meu território. Alô? E você vai descobrir que a crise não é a crise, é a maneira com que eu enfrento. Isso faz toda a diferença. Mais um ponto. Na crise, não se apavore. Lembre que você tem um Deus em que você pode confiar. Então a crise vai ser uma grande chance de nós vermos a mão de Deus agindo. Quantos estão ouvindo o que eu estou falando? Uma coisa também que eu fiz como reflexão, a gente precisa acreditar que vai vencer a crise. Queridos, eu não sei tudo, eu não posso dar uma direção específica para cada um, mas eu posso lhe dizer, confia no Senhor. Então, acredita que você vai passar isso. Acredita que o vale da sombra da morte não é um lugar de moradia sua. Que às vezes a gente para no meio do vale da sombra da morte, ao invés de passar, nós ficamos ali reclamando, queremos montar barraca, trazer mantimento, fazer um piquenique no vale da sombra da morte. Mas o vale da sombra da morte é um lugar de passagem para a gente. Então, quanto mais eu confiar, mais eu expressar a palavra, mais eu olhar para o autor e consumador da minha fé, mais ainda, rápido, a minha crise vai passar. Talvez a crise não passe no estado, no município, no país, no mundo, mas eu vou viver confiando no Senhor. E isso me dá uma dianteira diante da grande maioria das pessoas na terra. Que você gosta de estudar para a faculdade, para vestibular. Irmãos, quem estuda um pouquinho passa na frente de uma multidão. Quem estuda bastante passa na frente de mais gente ainda. Quem estuda pra caramba, não tem como você não estudar bem. Agora quem não estuda nada vai ficar no bolo. No grande bolo das pessoas que falam, não, eu fiz para ver como é que é. Eu fiz para
eu fui fazer uma experiência para ver como eu me saía. E aí? Saiu mal, não estuda, não faz nada. Então, a gente precisa acreditar que vai vencer a crise. Do contrário, vai dar à crise uma força para te derrotar, para te parar. Quando eu começo a não acreditar na possibilidade, ainda que eu não esteja vendo a crise, o fim da crise, a saída, mas quando eu olho para ela, olhando pelos olhos do Senhor, eu sei que o Senhor vai me dar uma saída, eu sei que Deus vai me dar um escape, Ele vai me dar força para me sustentar. E aí você pensa em tudo, na sua escola, nas suas amizades, no seu relacionamento conjugal, nas suas relações profissionais, na sua vida com Deus. Deus vai te dar uma visão, amigos. Deus é Pai, Ele não quer que você ande cego em tiroteio, Ele quer que você tenha uma visão clara. Ele quer te dar visão, porque muitas vezes numa crise, a visão é tudo que você tem. Eu falei essa semana, não sei se foi aqui ou se foi numa reunião, falei, é engraçado porque para Abraão Deus diz assim, olha, sai da tua terra que eu vou te mostrar. Aí ele sai e fica carregando aquele fardo e não consegue entender. Aí quando ele se separa de Ló foi embora, ele sobe na montanha, agora eu vou te mostrar para você conquistar. Alguns aqui estão na fase de Deus ainda te mostrar, porque Deus não pode te dar uma conquista que você não está vendo. E você está gastando tempo se debatendo numa situação que a gente pode chamar de crise, desânimo, seja o que for. E Deus está dizendo, eu quero, sai dessa circunstância em que você se meteu e avança para um lugar que eu vou te mostrar. Depois de Ele te mostrar, Ele vai dizer, agora Pedro, vai lá e percorre o caminho. Queridos, eu estou para falar sobre essa palavra há muito tempo. Ele está falando comigo, mas agora eu estou tomando a posição para conquistar. E eu não vou sozinho, porque o que eu quero conquistar não é só para mim, é para vocês também. E a gente precisa acreditar que nós vamos vencer essa crise. Não estão ouvindo com as Não importa o que você está vivendo, Deus vai te dar uma saída. Outra coisa que eu queria falar acerca de como devemos ou não nos comportar numa crise, a crise, na verdade, olhe para ela como um desafio, que vai te dar a oportunidade de entrar em lugares que sem isso, talvez você fosse, como está, tá bom, passasse o resto da vida, 30 anos depois, e aí, tá bom. Mas uma crise, às vezes, ela nos desloca para um lugar onde eu jamais chegaria se não fosse a crise que eu vivi. Aquilo que pareceu horrível, Deus transformou em uma ótima situação. Nós estamos ouvindo? Irmãos, em parte eu falo e profetizo, em parte eu sei. Essas palavras eu sei, mas eu estou profetizando, porque a gente agora tem que andar no nível de sobrenatural, de esperança em Deus. Não dá para a gente viver um tempo de igrejismo mais. A hora agora da gente olhar e não mais olhar, e Deus vai falar, agora vai lá e conquista. Mas eu, Deus, mas como, Deus? Mas sim, Deus, quem vai comigo, Deus? Deixa eu perguntar aos meus amigos. Aí está todo mundo assim, não sei, está tão difícil. Se Deus te mostrou, vai, meu irmão, porque você não vai sozinho. Às vezes são oportunidades de você entrar em lugares que sem essa situação você jamais sairia daquilo. E para terminar esse momento, jamais trate uma crise como um ponto final. Presta atenção. A crise para quem tem fé em Deus, que é muito maior do que a crise, quando você olha para Deus e você está vivendo um conflito, Ele te leva para o alto. Do alto você olha, você já vê a crise como um momento só. Agora, ela não é um ponto final. Preste atenção. A crise, ela é um processo na vida de um cristão. De qualquer pessoa, mas como eu tenho Deus, eu olho para isso e digo, é um processo, vai passar. Às vezes você quer resolver as coisas imediatamente, e não é tempo de esperar, é tempo de acalmar. Talvez os mais antigos saibam, quando eu morei lá nos Estados Unidos, eu fiquei 3 anos lá, nunca fiquei desempregado, sempre fui muito trabalhador, eu trabalhava muito lá, e ganhava pouquíssimo. E teve um dia que eu quis dar um grito de independência,
E o meu patrão, ele sabia que eu não falava inglês. Então ele me explorava muito. Eu ganhava o menor salário da Flórida, era 4,75 a hora. Eu ganhava isso, aí ele me deu um aumento de 25 centavos a hora. E eu não tinha chance. Ele falava para mim, se você tem um trabalho melhor, pega. Mas ele sabia que não dava, porque eu tinha uma família para cuidar, 4 filhos. Eu tinha que acordar às 6 horas da manhã, já estava tomando café, partindo, 7 horas eu estava cavando um buraco. E aí eu olhava aquela situação, e eu não tinha como nunca sair, porque 5 horas da tarde, eu estava saindo do trabalho, já era. Não falava inglês, eu ia chegar em algum lugar para falar, I have to, want to, quero. Não dava para mim. Então eu ficava preso, até que ele foi fazendo isso comigo, 2 anos eu fiquei, 2 anos sofrendo mesmo, passando e deixando aquilo igual José a cadeia, sabe? Linda, a chácara era um lixo. Ficou assim um lugar assim que o alto entrava na porta, tu olhava tudo certinho, né? Eu sou melancólico, tudo alinhado, os vasos de planta, você olhava de longe, tudo certinho, assim, 2 anos eu ralei lá, o cara não me dava o menor valor, tinha 3 pessoas trabalhando no lugar onde eu entrei, fiquei sozinho durante quase um ano inteiro. Se você tiver um trabalho melhor, pega. Bom, aí um dia eu falei, cara, não estou aguentando mais, eu vi no jornal o cara oferecendo para ser gerente de uma outra chácara. Eu tinha know-how já, eu tinha quase 20 anos de profissão, um pouco menos. Acho que 10, 15, que eu esqueci, que eu estou aqui, né? Aí eu fui lá nesse emprego, fui fazer uma entrevista, e eu cheguei lá, não conseguia falar inglês direito, o cara me fez a única pergunta que eu sabia, ele perguntou o nome de uma planta que eu conhecia muito, porque eu trabalhei na Burlemax, e quem trouxe aquela planta para o Brasil foi o Burlemax, que chama Triária, das Ilhas Galápagos, né? Uma planta específica que ele trouxe. Então o cara falou assim, tell me about triárias, ele falou assim, me fala acerca de triárias. Aí eu, because triárias, like sun, like wind. Horrível o inglês era, hoje está bem melhor. My name is Pedro agora, Pedro, my name is John. Já falei isso aqui, eu não falava só my name is John, agora eu sou my name is Pedro, entendeu? Então, amigos, aí o cara começou a conversar comigo e eu ali. E o Espírito Santo fez um negócio, e ele gostou muito de mim, ele falou que se eu tiver uma resposta eu digo para você. E eu fui para casa, amigo. Mas fui para casa e fiquei 1 semana, Deus deve lembrar disso, a única semana que eu fui desempregado nos Estados Unidos. Por quê? Quando eu cheguei do trabalho, eu falei para o cara, poxa, eu fui lá ver o serviço, mas ele ficou de me dar a resposta, porque ela falou, bye bye, Pedro, bye bye. Ficou vermelho igual um camarão, que falou, bate na minha cara. Eu falei, que isso? Você não falava o tempo inteiro, se tiver um trabalho melhor, pega, eu só fui ver, bye bye, Pedro, bye bye. Falei, tudo bem. Aí fiquei em casa 1 semana. Irmãos, todos os dias eu acordava, meu Deus, porque nos Estados Unidos, se tu não trabalha 1 semana, tu está ferrado. É o dinheiro da semana que entra para pagar a luz, ou para pagar a comida, ou para gasolina. Não tem como você ficar 1 mês sem trabalhar. Está difícil, tu vai perder um apartamento. Não tem jeito. É igual aqui que tu vai ali, compra o pão, depois tu paga, né? Aí, rapaz, eu estou lá. Livro no livro. Enquanto isso, eu estou consertando aqui. Pô, Pedro, vamos fazer uma mudança. Vamos lá, meu Pedro, fazer mudança. Mudança, caminhão de mudança, vamos embora. Pô, tem um negocinho que vem pintar. Eu estou pintando, eu não parei, mas assim, eu fiquei desempregado, 1 semana. Mas todo dia eu orava muito naquela época. Não que eu não ore hoje, mas eu tinha uma vida muito ativa, porque eu não falava inglês, então eu ficava o dia inteiro ouvindo palavras e orando, e falando com Deus, com as plantas, eu estava ficando muito maluco. E aí, naquele dia, eu ficava assim, poxa, eu ligo, e o Espírito falando, não liga, não liga. Até o dia que eu fui jogar uma coisa no lixo, quando eu joguei no lixo, voltei para casa, ele falou, liga amanhã. Sabe como você faz assim? Deus, liga amanhã. Aí no dia seguinte eu acordei e liguei. Aí eu falei, how are you? É Pedro. Aí ele falou assim, ô Pedro, ele fala, Pedro. Eu detestava, ele fala, Pedro. Eu falei, não é Pedro, é Pedro. Tá bom. Enfim. Aí ele falou assim, foi bom você me ligar.
porque eu acabei de fazer a rescisão do trabalho do gerente. Pode vir amanhã. Se eu tivesse ligado 2 dias antes com esse inglês maravilhoso, hey, é Pedro, como vai? Ele ia falar assim, não tem trabalho para você. Mas eu liguei na hora em que o Espírito mandou e ele falou, acabei de fazer a rescisão, pode vir amanhã. Aí eu cheguei lá, ele falou, vamos só acertar o seu salário. Eu ganhava 4,75, ganhei 25 centavos de oferta, de oferta, por causa da oferta, que me abençoava muito. Passei a ganhar R$5. Eu cheguei a 5,25. E eu cheguei lá e ele perguntou, quanto você quer ganhar? Eu falei, ele ganha $12 a hora. Aí ele falou assim, $12, vou te dar 11. Se você trabalhar bem, eu aumento você. Aí eu fiquei, nem pulei, né? Falei, tudo bem, até amanhã, goodbye. Bye bye, Pedro, bye bye. A crise, às vezes, é aquilo que me desloca para ir para um lugar melhor. Mas eu não sei. E a minha tendência é, cara, não sei o que vai ter ali, vou ficar na crise, mas pelo menos eu sei o que eu tenho. Moral da história, eu fiquei naquele lugar, e era uma empresa muito grande, e eles não podiam ter imigrante legal. Ele olhou, viu o meu trabalho, e em 1 mês eu já estava deixando aquilo tudo arrebentando, fiz mapa, organizei, o cara queria uma planta, eu já sabia onde estava, mostrava no mapa, vamos lá, o cara ficou assim. Ele falou, eu vou te pagar $16. Mas eu tenho um problema. Ele trabalha muito atiando, ele tinha que me registrar. Então você vai procurar o advogado, chamou o cara que me entrevistou, me levou no advogado para ver como que ia fazer para me legalizar. Para tu ver como quando Deus quer te promover, mas não deu nada assim. Porque naquela época não tinha nenhuma brecha na lei americana para que eu fosse contratado. Mas como eu aprendi que Deus sabe o que faz, na verdade, ali não era o meu lugar. Meu lugar era voltar para o Brasil e estar aqui hoje com vocês. Então, amigo, veja. Crise, desemprego, briga, desajuste, desamor, doença, são coisas difíceis de enfrentar. Mas olha para mim, não é o ponto final da tua vida, é um processo no qual Deus quer falar com você, mas se você passar reclamando no processo, o teu processo vai ficar maior. Tá? Vai lá para Brasília, para o STJ, STF. Então, amigos, jamais trate uma crise como ponto final, mas um processo que vai te levar a uma vitória, mesmo que aos teus olhos mesmo seja improvável. Eu estou vendo que talvez tenha um caminho aqui, mas eu não sei todo o caminho. Acredite, confie, trate aquilo como algo que não é definitivo. Vamos ver aqui com essa passagem. Isaac passa por 4 crises, tem várias coisas aqui, mas eu vou te mostrar 4, até encontrar uma situação, uma saída. O que a gente pode aprender com a crise? Presta atenção. Primeira coisa que eu aprendo com uma crise. Crise é um sinal de que alguma coisa precisa mudar na minha vida. Alô? Crise é o sinal de que alguma coisa está precisando mudar. E se não fosse na crise, talvez você fosse passar o resto da vida com aquele negócio mais ou menos. E às vezes a crise vem para romper, botar um basta na sua situação. Então, Isaac foi para Gerar, nós já lemos aqui. O que acontece com as crises? Elas tornam-se familiares, como eu falei. Às vezes o bom é o inimigo do excelente. Deus tem algo espetacular para acontecer na sua vida, mas você está preso naquilo que você já conquistou há muito tempo, que é bom, mas ele tem algo excelente, que você vai largar a sua estrutura e vai conhecer uma situação absolutamente diferente, maior, melhor, desafiadora, porém, eu não vou falar para não antecipar. Aqui, veja bem, crises podem se tornar familiares. Ela pode alguém se acomodar numa crise? Claro que pode. Então, no seu casamento, você pode ter crise com o seu patrão.
Você pode ter crise com o seu sonho, Deus te deu uma visão, a visão é boa, você arrebentou, fez tudo legal, mas não está andando mais, e às vezes a crise pode vir no teu trabalho. Às vezes a crise pode vir na tua saúde, e em lidar com aquele processo, veja que é um processo, não é um ponto final, em lidar com aquilo, você vai descobrir alguma coisa que você não estava vendo quando você estava malhando. Mas agora Deus me mostrou valores infinitamente maiores e melhores. Então, uma crise, ela pode ser financeira, ela pode ser conjugal, ela pode ser familiar, ela pode ser saúde, ela pode ser de falta de visão. Mas se eu confio em Deus, eu sei que ela veio para me proporcionar uma mudança. A crise na minha vida é um sinal de que alguma coisa precisa andar e mudar. Tanto que todas as vezes que eu estou numa crise aguda, eu me dou uma retraída para pensar não somente aonde eu falhei ou alguém falhou, mas em pensar o que é que Deus quer mudar na minha vida. Quantos estão pensando já nisso? O que será que Deus quer fazer diferente? Por que eu estou há anos ouvindo palavras de Deus e nada muda? Aí vem uma crise, aí você dá vontade de chutar o pau, de xingar o Papa, de falar de todo mundo. Até quando você esgotou o seu cartel de grosseria, você para e pensa, e eu? O que será que precisa mudar em mim? Irmão, sabe o que eu aprendi? E às vezes eu uso isso de uma forma até exagerada e me faz mal, mas eu aprendi a olhar sempre para dentro de mim. Eu me prejudico, mas eu aprendi a olhar para dentro, olhar assim, aonde eu errei, aonde isso que aqui aconteceu foi ruim. E depois você julga também as coisas, mas é ruim, mas é bom você olhar aquilo que você precisa mudar. Eu não posso mudar o Jorge, eu não posso mudar o Rabi, mas eu posso mudar a mim mesmo. Eu não posso mudar o Temer, eu não posso mudar o português, eu não posso mudar o Juninho, eu não posso mudar o novo governador, eu não posso mudar as leis, mas eu posso mudar a maneira com que eu enfrento as coisas que a vida me proporciona. Nós estamos ouvindo? Então, outra coisa que eu posso aprender, além disso, que alguma coisa precisa mudar na minha vida, eu posso aprender que crise é um tempo de enfrentar situações que podem nos conduzir a vitórias espetaculares. Vamos ver aqui, a gente já viu, né? Eu já falei aqui. Então, Isaac, por exemplo, ele está num ambiente hostil. Isaac não era uma empresa de cavar buraco, e nem de fazer poço, mas uma situação difícil, onde Isaac vivia na sombra de Abraão, onde ele usava os poços de Abraão, onde ele bebia a água dos poços que Abraão cavou. Quando aquilo ficou ruim demais, ele teve que aprender a cavar poços. Então, muitas vezes a crise leva a gente a agir e força a gente. Ele está num ambiente hostil, debaixo de uma liderança filisteia, ele está aprendendo ali a cavar poços, a se mexer, crescer, numa terra estranha, debaixo de perseguição. Mas chega um ponto em que o próprio inimigo está com medo, está temendo ele. Vocês são grandes demais. Paulo fala uma coisa sobre isso muito interessante. Deixa o dedo aí, abre em Filipenses 4, versículo 10. Diz assim. Achou ele? Estou lendo mais, né, Crise é tempo a gente vai aprender a achar a Bíblia rápido. Onde ele vai falar, pai, ele vai dizer o quê? Porque você não tem para onde correr. Você não tem recurso. Você não tem mais saída. A tua única saída é o Senhor. Ótimo. Se você achou de a única saída que eu tenho é o Senhor. Que bênção! Alguns falam assim, pastor, a única saída que eu tenho é Deus, só Deus. Eu falei, então está resolvido. Que ótimo, vamos fazer uma festa agora. Mas a pessoa não fala, entendeu o que ela está dizendo. Ai, não tem mais jeito, só Jesus. Eu falei, então deu certo, que ótimo, hein? Mas ele está falando sem convicção. Filipenses 4, versículo 10. Olha o que Paulo fala sobre crise.
Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também vocês já tinham antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso agora, não por causa da pobreza, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, crise. Tanto sei estar humilhado, crise, como também sei ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, crise. Assim de abundância como de escassez, crise. Tudo posso naquele que me fortalece. Veja, o que Paulo está nos ensinando, a luz também de Isaac está aprendendo, já saiu, o pai morreu, Isaac está aprendendo a caminhar. Paulo está nos ensinando, dizendo que ele sabe estar abatido, sabe estar na fartura. Tem pessoas que tu puser na fartura, ela se perde. Tem pessoas que se você honrar ela se ensoberbece. Tem pessoas que se você der uma posição para ela extrapola, ela não sabe lidar com você. Uma promoção, uma honra, uma promoção financeira, uma herança que você recebeu. Veja, querido, eu quero que você entenda que Paulo está dizendo para nós que ele adquiriu maturidade emocional e intelectual. Deus não quer você um burrinho repetindo versículos bíblicos. Olha para mim. Deus não quer você burrinho recitando versículos. Deus quer que você leia e tenha uma introspecção, um trabalho interno. Como é que essa palavra se torna rema para mim, viva para mim? A palavra de Deus não é o logos é escrita. Disso ele diz, a letra mata, o logos mata. Se eu ficar só lendo, mata, mas o rema é a revelação. O que aquela palavra tem a ver com a minha movimentação como homem, como mulher, como jovem, como filho, como marido, como esposa? O que a palavra de Deus mexe em você? Porque senão, quando a crise vier, você vai ficar bobado, sem saber como agir na palavra. Porque ela não tem poder em você. Está me ouvindo aí, irmão? Então, veja, Paulo está dizendo, eu adquiri conhecimento, eu sei andar na pobreza, eu sei andar na realeza, eu sei falar com governadores, mas eu sei falar com o cara embaixo da ponte. Eu sei sentar na casa da pessoa mais simples de Vera Cruz, tomar um café com bolo, como também sei sentar na mesa do presidente da Câmara e comer caviar. Então, queridos, o Xande pregou aqui, e quem veio quinta-feira foi muito abençoado. Ele falou sobre Jó. E ele falou várias coisas importantes, né? Não fica aquele negócio, ele falou uma coisa, ele falou importante, ela pegou uma hora, uma coisa importante, ele falou várias coisas importantes. Mas de todas as coisas importantes que eu quero costurar aqui, é que nem toda crise é ruim. O cara perdeu os filhos, perdeu os amigos, perdeu o dinheiro, a mulher mandou ele amaldiçoar o Deus dele morrer com lepra, mal, duro, desprezado, abandonado. E ele diz, se o Senhor me deu o bem, não receberia eu também o mal? O cara tinha uma visão, tanto que o diabo queria arrebentar com ele de todo jeito. Ele falou, não, meu servo Jó, pega 90, você vai ver. Então, amigos, preste atenção nisso. Nem toda crise é ruim. As pessoas usam essa expressão, estou no deserto. Mas ela fala assim, estou no deserto. Deserto, ele não é para forjar você em nada. Deserto não forja, deserto expõe. O deserto faz você mostrar quem você é. Quando você está em crise, ou você está na bonança, você vai mostrar quem você é. Quando você está cheio da grana, ou quando você está numa posição de dar ordem ou facilitação, é que você vai mostrar quem você é. Você vai mostrar o seu caráter. Nós temos aqui um vereador. Agora, ele está numa posição extremamente perigosa, porque ele nunca foi vereador. É verdade ou não é? Então, até agora ele vinha ótimo. Eu continuo contigo, tá, meu? Você está falando aqui. Mas agora é que nós vamos ver como é que ele vai se comportar quando ele estiver lá na tribuna, o nome dele lá em cima da bancada. Por quê? Porque as circunstâncias da vida vão expor o nosso caráter. Elas vão mostrar como a gente é. Haja crise ou haja bonança.
no palácio ou estou no casebre, não importa. A crise expõe, ou as circunstâncias expõem o nosso caráter. Agora, veja, a crise instruiu Paulo a depender de Deus para aquilo que viria. Isso eu quero guardar nessa noite. Está enfrentando crise? Olhe para isso da seguinte maneira: essa crise que eu estou enfrentando não é ponto final, ela é transitória. E Deus está olhando para isso e está querendo me colocar no lugar mais alto. Aleluia. E eu quero que no final de todo esse posicionamento, reposicionamento, eu quero ser instruído como Paulo, ou seja, depender de Deus em toda circunstância. Não, pastor, agora eu só quero ser simples, sabe, comer pãozinho com margarina. Não, queridos, Deus vai te colocar em lugares altos, mas Ele quer preparar o seu caráter para que isso não roube você dele. Segura aí, pastor, Varão Guerreiro. Olha aí. Outra coisa que eu vejo, que a gente pode aprender com as crises, são as oportunidades de depender de Deus, que eu já acabei de falar, já está aí. Vamos ver aqui rapidinho, Gênesis 26 ainda, versículo 2. Depois de gritar, de Deus falar, sobrevindo a fome, a terra e tal, vai para Gerar. Gênesis 26, versículo 2. Diz assim: então apareceu-lhe o Senhor e disse: Isaac, não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser, habita nela e eu serei contigo, te abençoarei ali. Não estou prestando atenção. Mas pastor, como é que você iria abençoar? Estava em crise. Você está indo na palavra do Senhor? Se ninguém está comendo, tu vai comer carne de corvo, mas vai comer. Se ninguém está bebendo, vai faltar para todo mundo, mas a tua vai brotar da rocha. Veja, presta atenção, amigos. Versículo 6. Isaac, pois, então foi e ficou em Gerar. É muito importante esses detalhezinhos. Aqui, a oportunidade que a crise nos dá é de aprender a ouvir a palavra de Deus. Queridos, quando tu está bombando, cheio de direção, todo mundo te segue, tu tá tudo jóia, tudo dá certo, é maravilhoso, mas é perigoso. Porque às vezes você não tem tempo de reflexão. Pô, não é bem isso aí, isso não está muito certo, mas vai lá, vai. Então, não é isso. Deus quer, às vezes, que a gente pare e obedeça e se submeta a Ele, submeta a direção. Olha, eu não vou abrir sim. Bota o dedinho aí. Salmo 27, rapidinho, vamos lá. É bom, é bom. Salmo 27. Vamos ver só. Quem está falando aqui é Davi. Então você vê que Davi era o rei da perseguição, né? De ser perseguido. Né? Olha o que ele diz: o Senhor é a minha luz, o Senhor é o meu refúgio, Ele é a minha salvação. De quem terei medo? Ou seja, há uma crise aqui, mas ele não ficou com medo, mas há uma crise. Quando os malfeitores me sobrevêm para me destruir, crise, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. 3. Ainda que o exército se acampe contra mim, crise, não se atemorizará o meu coração, e se estourar contra mim uma guerra, crise, ainda assim terei confiança no Senhor. 4, vou pular para 5. Pois no dia da adversidade, crise, Ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito de seu tabernáculo me acolherá. Volta para o 4 de propósito. Uma coisa eu pedi ao Senhor, e isso a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu plano, no seu tempo. Queridos, veja bem, isso aqui é alguém que aprendeu em crise. O cara vivia perseguido por Saul. Toda hora tinha Saul no encalço dele. Toda hora Saul queria pegar no pé dele. Aí ele faz esses versos maravilhosos. O Senhor é meu escudo, Ele é minha fortaleza, eu não vou temer mal nenhum que venha sobre mim. Posso ouvir um amém aí? Já estou indo para o fim. Aqui, mais uma coisa importante que eu tenho que aprender na crise. Crise é um campo fértil para Deus agir. Lá de volta ao capítulo 26 de Gênesis.
Gênesis 26. Falei para deixar o dedinho, hein? Olha só, bum. Gênesis 26, versículo 12. Olha só que interessante. A crise, o mundo está em seca. Não tinha fome ali. Mas olha o que acontece com ele. Com Isaac, né? 26, 12. Diz assim: então semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Então, o mundo está em crise, Abimeleque está em crise. Os caras abrem um poço e os outros estão tudo sedento. Não, esse poço é meu, abre outro, esse é meu. Mas, para os filhos de Deus, Deus sempre vai te colocar em um lugar onde não vai te faltar nada, é promessa do Senhor, Deus não pode mentir. Então, amigos, veja, nas vitórias de Israel, as coisas eram incríveis, aconteciam só dentro de crise. Faraó querendo vir destruir o exército de Moisés, o mar na frente, e Deus olha para aquela situação e diz: crise, e agora? O que você vai fazer? Aí o povo começa, lembra que eu falei que o povo fica tudo murmurando? Para que ele trouxe a gente para cá? É verdade, era melhor a gente ter comido cebolas no Egito. Cebolas. O cara estava com saudade de cebola. Tudo reclamava. Aí Moisés já estava quase murmurando, olha para Deus e fala: Deus! E Deus fala: o que é que tu está falando comigo? Manda o povo marchar. Presta atenção. Faraó atrás, o mar na frente, raivoso, um exército querendo arrebentar com eles. E Deus, ele olha para Deus e fala: e agora, Deus? Ele fala: ué, o que é que está esperando? Marcha dentro desse oceano, ou seja, pisa na crise. Alô? Está reclamando da crise? Ele vai para casa, em vez de sentar para conversar sobre a crise, mas fica murmurando. Quer o quê? Que a gente tenha pena de você? Ô irmão, aqui sabendo que você está em crise, eu sei, eu não posso te ajudar, mas Deus abençoe o amado. Você quer o quê? Que todo mundo fique com pena de você? Deus está olhando para você e está falando: ô meu chato, marcha. Está difícil? Marcha. Está chorando? Marcha. Não vê ninguém fazendo? Olha para Deus e ele diz: marcha. Então marcha, meu irmão. Marcha. O poder de Deus move as nuvens e move o fogo. Presta atenção. Quando eles estavam andando, de dia uma nuvem protegia do sol, à noite o fogo vinha para espantar os bichos e aquecer o fogo. Deus move o céu, as nuvens e o fogo, mas quem botou o cajado dentro da água foi Moisés. Cajado significa autoridade. Eu vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e nada vai fazer mal para vocês. Marcha! Para de reclamar da sua vida, para de reclamar de Brasília, do governo. Se você não sabe parar de reclamar disso, desliga a sua televisão, entrega a sua Skype, entrega o seu WhatsApp. Mas olha que coisa incrível, presta atenção. Versículo 12, passa desapercebido. Semeou Isaac naquele ano, naquela terra, no mesmo ano recolheu 100 por um. Mas, vírgula, porque o Senhor estava abençoando Isaac. Mas tem convicção de que Deus está te abençoando. Deus é especialista nisso. Ele é especialista de abrir porta quando não tem mais nenhuma chance humana. Mas mesmo assim, quem vai meter o cajado, quem vai usar a autoridade, e não é assim: tá bom, então eu não vou, né? Deus falou. Não, vai afundar. Você tem que andar na convicção do Senhor. Banco maluco, crente é meio maluco mesmo. Anda pela fé, fecha a mão que não é como se fosse. Coisa de maluco. Chamar o que não é como se fosse. Ah, minha esposa é uma bênção, meu marido é maravilhoso. Não é isso que eu estou falando. Alguns já querem aproveitar aqui, já para profetizar, mudar. Não, muda o seu temperamento, falando a verdade. Meu marido vai mudar, minha esposa vai ser uma mulher que a palavra de Deus diz que ela é. Então agora eu já nem vou dizer que vai ser, minha mulher é, o meu marido é, o meu patrão é maravilhoso, aquele pão duro.
O nosso prefeito vai arrebentar, essa cidade vai mudar. Amém. Você não quer mudança, irmão? Né? Vamos ver. Então muda de cidade. Se você não quer mudar as suas palavras, muda de cidade. Vai para uma cidade boa, mas aí está arriscado ela ficar ruim, porque tu chegou com esse pessimismo e todo. Então, queridos, diga para o seu irmão, pisa na crise, meu filho. Pisa. Mais uma coisa que a gente aprende na crise, tudo isso aqui, querido, é tirado do diário das nossas vidas. Mais uma coisa que a gente aprende na crise. Crise é um campo de oportunidades e conquistas de vitória. Vamos rever rapidinho a palavra de Isaac, a saga da crise de Isaac. Veja, vamos lá, Gênesis 26, 1. Então a gente já sabe que houve uma fome na terra, tá certo? Resultado da crise, acabamos de ler. Versículo 12, semeou Isaac naquela terra, no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. 13, enriqueceu-se o homem e prosperou, ficou riquíssimo Isaac. Possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus tinham inveja. Ponto número 2 da crise de Isaac. Crise de sucesso, sucesso tem crise? Tem. E outra coisa que o sucesso acontece, né? Ele gera inveja. Quando você tem sucesso, não espere aplauso, porque o sucesso gera inveja. Ah, irmão, bonita a moto que você comprou. Glória a Deus. Essa calça ficou muito bem em você. Aí esse cara é lindo. Ficou ótimo com esse cabelo, está horrível. Crises, né? As crises e os resultados da prosperidade de Deus, eles geram inveja. Preste atenção. O sucesso atrai invejosos que querem gerar crise. Olha o que eles disseram para ele no versículo 14. Então disse Abimeleque, aparta-te de nós, porque você já é mais poderoso do que nós. É o mesmo cara que chegou lá com nada e falou, posso ficar aqui? Pode, cava o poço, ele cava, acha água. É meu, ele cava, acha água. É meu, ele cava, acha água. O cara foi para a China, não tinha ninguém para dizer nada. Agora veja, quero que você entenda isso, né? O sucesso vai atrair sempre pessoas para ficar ali, né? Querendo gerar crise para você. No versículo 20, olha o que acontece aqui. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Ezeque, dizendo, essa água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque. Depois contenderam com ele novamente, então cavaram outro poço, e também por causa dele contenderam. Por isso recebeu o nome de Sitna. Partindo dali, cavou lá em Japeri, ainda outro poço, e como por esse ninguém contendeu, chamou o nome de Reobote, e disse, agora nos deu Deus um lugar, o Senhor, e prosperaremos nessa terra. Presta atenção, eu vou estender essa visão para você entender. Versículo 22, quando ele fala Reobote, essa palavra no original significa Deus abriu grandes espaços para você conquistar. Presta atenção. Posso estar me ouvindo? Isso não pode, está todo mundo te cercando com perseguição. E Deus fala, vai além. Ele diz, agora Deus abriu um espaço para que eu possa conquistar e prosperar. Sabe o que significa, amigos? Preste atenção, chegará a hora da tua vitória vir sobre as perseguições e dificuldades. Vai chegar esse momento. Talvez hoje não seja, talvez já seja, dá glória, meu irmão. Mas Deus vai te dar nesse momento. Mais uma coisa, a crise é uma oportunidade tremenda para adorar a Deus. Já falei aqui no louvor, nem vou entrar aqui, né? A crise é campo fértil para semear e obter colheitas. É incrível isso. Vamos ver 4 tipos para fechar de colheitas proporcionadas numa crise. Histórias que a gente conhece, não vou nem abrir a Bíblia. Marcos 6, 35, 44. Jesus, vamos dispensar da água. Por quê? Não tem o que comer, está escurecendo. Mas o que vocês têm para ofertar? Aí alguém lá de trás vem, ficou todo mundo assim. Alguém vem lá. Jesus, tem um menino aí que tem 5 pães e 2 peixes. Aí todo mundo em volta.
maluco, tem quase 5.000 pessoas aqui, tu vem com 5 pais. Veja bem, queridos, a primeira colheita, se você quer colher, você tem que semear. Aprenda esse princípio, queridos. Aprenda. Queridos, olha, eu estou trazendo essa palavra como uma mudança de rota para nós. Por quê? Por muito tempo eu fiquei sem falar sobre dízimos, ofertas, colheitas e sementes, porque eu estava tão enojado com tudo que a gente está vendo aí no país, nas igrejas em geral. Né? E eu fiquei tão cansado com aquilo tudo, mas Deus está me corrigindo, porque eu não tenho direito de fazer isso com você. Porque só vai colher quem semear. Isso é uma lei em todas as áreas. Se você é crente ou é ímpio, não importa. Se você não semear nos seus estudos, você nunca vai ser um profissional. No seu intelecto, se você não ler, se você não pesquisar, se você não se envolver, você não vai semear, você não vai colher. Então, queridos, veja, olha que incrível aqui. Primeira colheita que a crise nos proporciona, se nós semearmos. Veja, um menino semeia 5 pães e 2 peixes. Alimenta uma multidão de 5.000 homens, devia ser mais ou menos umas 12 a 15.000 pessoas, com 5 pães e 2 peixes. Sabe qual é o nome dessa colheita? Colheita abundante. Eu tenho 5 pães e 2 peixes, alimento 12.000 pessoas, e no final, ele recolheu 12 cestos cheios de peixes e pães. Se ele tivesse falado, caraca, ele está faminto, eu vou esconder meu peixe e pão, ele ia para casa talvez com 4 pães e um peixe. Mas ele olhou e falou, é a minha chance de ofertar. Eu tenho isso. O mestre pode usar? Afinal, alguém de fé. Dê ao povo. Nós estamos indo. Eles não tenham medo de ofertar. O diabo está encurralando a gente para não ofertar. E nós estamos envolvidos em muitas crises por conta da nossa avareza. Por conta da gente não olhar que Deus é um lugar seguro para a gente ofertar nele. Tem que ser nele, não dá para ser no pastor Pedro na igreja mais vencedor. Você tem que ofertar confiando no Senhor. Essa é a visão correta. Então, desfeitas todas as distorções, se você está para ofertar qualquer coisa da sua vida, se você precisa quebrar e romper alguma coisa na sua vida, está aprendendo, semeia com confiança. Aquele menino saiu de casa com 5 pães e 2 peixes e voltou com 12 cestos cheios. Te garanto que é uma colheita abundante, com certeza. Outro tipo de colheita está lá em 1 de Reis 17:8, nem vou entrar por causa da hora, que diz, você conhece a história, né? Elias está voltando no monte e Deus diz para ele, vai para o vale que eu vou arrumar uma viúva, não para tu casar não, para te alimentar. Aí ele chega, encontra uma mulher catando nos gravetos e fala, mulher, me dá algo de beber, presta atenção. Elias acabou de sair ele ficou um tempão, são 3 anos e meio sem chover. Elias está dentro de um lugar onde Deus deu para ele comida da boca do corvo, que é um animal extremamente predatório, como uma águia, um urubu. Né? Então ele deu comida da boca do pássaro, nojento, comida provavelmente de carne putrefada. Ele comeu ali e bebeu óleo do ribeirinho. Só que a Bíblia diz que ali o ribeiro secou. Aí Deus fala para ele, agora desce, porque lá no vale vai ter uma viúva que vai te alimentar. Pede para ela. Totalmente contrassensual. Tem seca na terra, sabe o que ele pede? Mulher, traz água para eu beber. Água, H2O, está falando, aquela que põe no copo, vai do. Ninguém tem. Mas eu tenho um pouquinho. Eu vou ofertar. Meu Senhor, eu vou ofertar. Aí ela vai pegar a água e ele grita, traz um pãozinho também. Só que havia fome na terra. Ninguém tinha nada. Aquela mulher tinha nada mais um punhado de farinha na panela e azeite na botija. Como é que um homem tem coragem de pedir para alguém que não tem nada para dar o que tem? Porque esse homem confia no Senhor. É difícil uma oferta semeasse, Deus ouviria do céu. E aí ele libera a palavra.
pode trazer o bolo. Ela diz, mas eu vou comer esse bolo, eu e meu filho, depois nós vamos morrer, não tem mais nada para comer. Ele fala, pode trazer, porque nunca vai faltar. Até que volte a chover, não faltará. Farinha na sua botija ali, e azeite na botija e farinha no negócio da farinha. Sabe o que é isso, irmão? Ela estava no meio de pessoas que não tinham absolutamente nada. Fome seca extrema na terra. Então, só assim você vai crer em Deus experimentando, não só de ouvir falar. É uma colheita incomparável. Todo mundo não tem o que comer. E eu ainda vou dar para aquele homem aquilo. E ele libera uma palavra. Não vai faltar nem comida e nem azeite. E provavelmente não faltou água também, porque ela deu água para ele. Deus está nos dando um princípio da semeadura. Se você está em uma aparente crise, semeia no Senhor. Nós estamos ouvindo o que eu falei. O amém está mais fraquinho, né? Mas tudo bem. Mais uma colheita incrível também, chama-se a passagem também de Reis, que Elias também está com os profetas de Baal, seca sobre a terra. Aliás, ele havia profetizado que ia ficar sem chover. Aí ele olha para aquela situação, no alto do morro, presta atenção, está achando alto aqui? Imagina assim, Elias falando, vamos lá para cima fazer uma oferta, lá no parapente. Aí quando chega lá, ele fala, ok, bota aí agora a lenha e vocês coloquem aí os bichos para serem oferecidos. O Deus que for verdadeiro vai descer fogo do céu. Nós convimos. Então, irmãos, os caras estão lá se batendo e nada que acontece, cai fogo do céu, não cai fogo de lugar nenhum. Aí ele falou, ué, será que o teu Deus está com o ouvido tapado? Pois agora é a minha vez. Então não vai ser fácil não. Então, chega ali e fala, Marcelo, pega esse vaso, pesadão, desce lá no parapente, vai lá no Centro de Miguel e pega lá 4 cântaros de água, cheia. Mas não tinha água! Não tinha água! Estava seca na terra, estava ruim de arrumar água. E aí o profeta ainda manda botar água na lenha para queimar. Isso é um contrassenso. Pois eu vou ofertar aquilo que eu tenho de mais valioso. Vai lá e pega 4 cântaros de água. E lá vai, ó, subindo para aqueles cantos, com mais 4, né? E joga. A Bíblia diz que os redes em volta da fogueira encheram. E aí ele fala, tá bom para vocês? Está bem molhado? Deus, mostra que existe Deus em Israel. E ele diz uma palavra profética, ele fala, virá chuva abundante. Sabe o que é chuva abundante? Chuva abundante é chuva abundante. Sabe quando aqui a gente tem chuva abundante, que é uma bênção, que enche aqui a rua? É isso aí. Então, veja bem, ele botou quantos cântaros? Lá. Quantos cântaros dão numa chuva abundante aqui em Miguel? Não dá nem para contar. Se você aprender a semear na crise, você vai ter uma colheita incontável. Deus vai abrir as comportas do céu sobre a sua vida. Mas não pode ser, então eu vou fazer. Não, que ele faça a prova de Deus com fé. Nisso eu tenho coragem de falar. Experimentar, meu Deus, não é com quem duvida. Experimentar é lamber, provar, saborear Deus, acreditar que a crise na sua vida ela é processual. Para terminar, uma última colheita, 2 Samuel 24. Davi está diante do Senhor, fez uma grande besteira. Quantas pessoas tem no seu dedo, pastor Pedro? Meu irmão, eu não estou mais contando não. Parei. Aprendi com Davi. Isso dá um azar do caramba. Davi foi fazer um censo. Deus ficou furioso com ele. Falou para ele assim, meu filho, essa vaidade de vocês aí, porque a minha igreja tem 1242. Parabéns, né? Ele fala para ele assim, meu filho, já era. Tu me deixou muito chateado. Está se achando muito. Então vou te dar algumas saídas para você escolher. Você quer que o teu inimigo venha, você quer fome, você quer um monte de coisa.
Ele fala, eu escolho cair na mão do Senhor. E Deus fala, então vou mandar praga 3 dias sobre a sua casa, sobre o seu povo. E ficou 3 dias ali, 70 mil homens morreram da praga. 70 mil homens. Aí um anjo grita, o anjo do Senhor está na era de Araúna. E Davi sai correndo e o cara diz, Deus mandou você ofertar. Aí ele chega para Araúna, é o nome do cara. Ele fala assim, Araúna, quanto é que é esse teu campo? Ele falou, para que, Davi? O couro está comendo, o que é que tu quer? Eu quero fazer uma oferta. O Senhor pega tudo, tem o campo, tem os bois, tem a madeira, soca esse negócio aqui. Quanto você quer? Eu não vou dar para o Senhor algo que não me custe nada. Nós estamos ouvindo. Sacrifício de ofertas, amigo, é uma honra. Quem fez a classe de membros ouviu a banda que ministrou. Dízimos de oferta é uma honra. É fazer provas de Deus. Não é dar dinheiro para pastor, não. Eu não preciso de dinheiro da igreja. Eu tenho meu salário? Tenho meu salário. Mas se eu não estivesse aqui, eu estava trabalhando. Eu não tenho problema de trabalho. A questão é que o dízimo de oferta não é para a igreja, é para você. É você quem faz prova do Senhor. E é você quem retém. Por isso que o meu povo está me roubando, diz o Senhor. Queridos, eu quero terminar falando sobre dízimo de ofertas. Nós estamos diante de um grande desafio, no meio da maior crise que talvez uma geração aqui vive. A maior crise. Roubaram todo o dinheiro do Brasil. E Deus está falando. Está vendo aqui os furos? Essa lona ficou toda furada. O primeiro dia que choveu, parecia uma ducha corona aqui dentro. Voltou a chover, não ficou nem um dia chover daquele jeito. E Deus falou, tem o seu tempo. E eu falei, vamos começar a obra. Algumas pessoas vieram, olha pastor, eu tenho dinheiro, eu vou dar. O outro chegou aqui, quanto é que é para saldar isso aqui? Eu falei, não, 20 mil que é para saldar. Não, eu vou dar 20 e vou dar mais 10. A quem eu dou? Eu falei, procura a Adriana ali. Aí ele me procurou, foi embora. Ela falou, você foi. Mas sabe por quê, irmão? Eu não sou um cara desesperado por gente que quer fazer o papel de Deus, não. Uma pessoa pode chegar aqui e dizer, eu vou dar os 300 mil. Eu ganhei 2 milhões de herança. Eu quero que você entenda uma coisa. Os mais velhos, quem é que participou da obra da igreja? Fica em pé. Quem participou da obra da igreja? Todos. Só esse grupo aqui participou. Bibi não vinha, né, coitada? Bibi eu não vinha, não está ouvindo. Você comprou cadeira? Você ajudou a lona? Ajudou a comprar madeira para o tempinho? Olha só. Eram 150 pessoas, mais ou menos. Coamos areia, está aqui, ó. Olha o restício que tem aqui das pessoas. Aí sabe o que acontece? Vocês que estão sentados num desses prêmios. Nenhum de vocês fez nada por isso aqui. Aí talvez não dê valor. Aí eu conversei com a Sônia, pode ficar em pé, nós já vamos ficar todos em pé, né? Conversei com a Sônia, veio falar para mim, ó pastor, peguei aquela palavra, hein? 300 pessoas dando R$1.000 na igreja. Sônia, não tem 300 pessoas na igreja. Não é difícil. R$1.000 em 10 vezes, 10 de 100. Pastor, mas eu não tenho condição. Na casa somos 4. Então você se junta, 4 dão 100 por mês. Você vai dar em 10 meses R$1.000. 300. Então, outros já foram, vou ligar para meus parentes, vou ligar para meus amigos, as pessoas vão ofertar. É simples. Mas pastor, se eu quiser dar 20 mil, pode dar. Sabe o que Deus, sabe o que você vai ver agora? Você vai ver isso. Queridos, você acha que eu estou falando de alguma coisa aqui que se Deus não fizer, vai funcionar? Não vai funcionar. Eu confio em Deus, Ele fez e vai fazer de novo. E você vai ver. Sabe o que você vai ver? Pastor, você não acredita. Meu patrão me chamou e falou que agora eu quero que você seja um gerente. Ele me chamou para ser sócio. Sócio às vezes é enganação, né? Você não ganha o salário. Pastor, você não acredita. Eu tenho uma ação na justiça há 30 anos, nunca saiu. Mas eu vou orar hoje. Deus vai começar a abrir processos. Vai começar a mover processos. Agora veja.
semente é quem semeia. Aí tu recebe a semente e come a semente. Moisés, sabe o que Moisés falou? Meu Deus, Davi corre, lá vem Saúl. Glória a Deus. Davi, acabou a água. Glória a Deus. Davi, acabou a comida. Glória a Deus. Davi, mataram teu filho. Glória a Deus. Em tudo dá glória. Davi aprendeu o princípio. Quando a gente oferta para o Senhor. Irmão, eu quero muito construir isso aqui, mas eu não quero construir isso aqui se não construir os nossos corações de confiança em Deus. É burrice, eu já parei exatamente por isso. Eu meti o pé no freio por isso. Porque eu entendi que Deus queria primeiro consertar os nossos corações. Mas eu confesso, eu não tenho falado sobre isso. E eu sou responsável por isso. Então eu tenho impedido que você faça prova de Deus. Não ser dizimista e ofertante, mas de você fazer prova naquilo que é necessário, que você está vendo. Então, amigos, não tem pressa. Não se precipite com os seus lábios naquilo que você vai fazer. Seja o teu sim, sim, o teu não, não. O que passar disso é do inimigo. Deus vai te dar. Lembra? Deus move o céu, o fogo, as nuvens, mas o cajado é você. Você tem que olhar e dizer, Deus, eu quero sair dessa crise. Então, levante o ouro. Então, faça uma oferta. Não, pastor, não precisa não, eu vou dar. Não quero que você dê tudo. Eu quero que todos possam participar. Todos. Eu não darei ao Senhor algo que não me puxe nada. Eu não darei ao Senhor algo que eu não tenho nada. Então, eu vou dar R$10 aqui. Só posso dar 20. Eu posso dar 100, todos os meses dar 10 mil, outros podem dar 50 mil. Eu não sei, eu não tenho esse dinheiro, mas eu sei uma coisa, que eu tenho no meu coração, eu quero abençoar a palavra de Deus. Porque eu estou cansado de me indispor com a vizinha, estou cansado de ficar brigando com os músicos, com o cara do som, toda hora falando as mesmas coisas, estou cansado, eu quero resolver. Porque tem coisas mais importantes do que um templo. Mas nesse momento é importante. E sabe o que acontece, irmãos? Você vai ver o favor de Deus na sua vida. Porque se você não tem dom de tirar, como você vai dar? Mas se você propuser no seu coração, Deus vai te abrir as portas. Ele vai fazer. Ele é quem diz, prepara as cisternas que vai vir muita chuva. Ele que vai fazer. Amém, queridos? Vamos ofertar, mas não é para dar os 1.000 hoje, tá? Eu vou fazer o projeto, todos vão tomar parte nisso. Nós vamos fazer o projeto da restauração. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Mais importante do que esse tempo é a sua vida no altar. Amém?